The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters, and if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2. News at your doorstep. Hello, my name is Lee Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou a Josiane Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Mi nombre es Naldi Castillo y soy periodista de Lima, Perú. Estaré cubriendo los hechos más importantes de mi país para The News 2. Hola, mi nombre es Néstor Romero, soy periodista, actualmente vivo en Lima, Perú, soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're gonna talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye bye. Hello guys, this is Mina speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou comunicador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel. Hi everybody, the News 2, News at your doorstep is starting and you are very happy to be here. I'm Sabrina Souza, your anchor, and this is Liliana Gonçalves. Hello, Sabrina. Hello a todos aí que estão assistindo a programação da Up TV. Está começando mais um programa The News 2, com muito orgulho aqui, trazendo muitas notícias, muita informação para todos vocês. E hoje temos um super convidado aí, diretamente de Portugal, é mesmo, Sabrina? Yeah, you will start our show with an interview with our correspondent from Portugal, bringing all the news about Portugal and everything over there. Let's start. Vamos lá. Edson Souza, como é que você está? Seja bem-vindo à Up TV. Olá, Edson, bem-vindo. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Liliana. Estou feliz de estar podendo participar desse programa com vocês e também trazer as notícias e fotos de Portugal para todos. Maravilha, estamos muito felizes também. Conta pra gente aí, Edson, como é que tá, de forma geral, Portugal aí, como é que você está enxergando toda essa situação, esse momento aí em Portugal? Conta pra gente. Então, vou falar meu relato assim para ter uma experiência. Quem estava vindo do Brasil, é necessário fazer tipo a quarentena, 14 dias.
Então eu fiquei 14 dias em casa e hoje está fazendo 14 dias que eu fui liberado e estou conhecendo o país melhor e tentando relatar através de fotos como funciona o movimento de turista, a cultura. Vou trazer o que tiver de melhor para vocês aí, comida. E muito bom, hein? eles estão fazendo em Portugal. E tem também, eles estão fazendo em Portugal uma lista de países verdes. O que seria isso? O país que tem 500 casos, menos de 500 casos entre 100 mil habitantes, está sendo liberado para vir no Brasil, no Portugal, sem precisar fazer a quarentena. Hoje começou a Lituânia, Chipre e Suécia. Semana passada foi a Croácia e os Países Baixos. Então a gente anda por aqui, vê muitos turistas de vários lugares aqui, né? Desses países que estão liberados da quarentena. Agora, Edson, você, brasileiro, não pode entrar em Portugal, é isso? Então, eu sou cidadão italiano também, né? Ítulo brasiliano. Então, quando eu vim para cá, eu entrei com o passaporte italiano. Então, nesse caso, eu tive que cumprir a quarentena porque a origem do meu voo foi do Brasil. Mas se eu tivesse vindo da Itália, provavelmente eu não precisaria, porque estaria liberado. Mas por voos brasileiros, só em questão de um trabalho comunitário, algumas regras específicas que estão liberadas, não para turista até o momento. A gente vê ainda muitas restrições lá, né, Sabrina? Exato. Aliás, em toda a Europa, né, tá acontecendo isso ainda. E a gente ainda agora está indo aí para a terceira onda, que a gente fica mais preocupado ainda, né? Mas como é que você vê essa questão do turismo agora, que está começando a ter essa flexibilização aí no local? Então, aquelas mesmas regras básicas de prevenção, usar máscara, álcool em gel, distanciamento. Só que eu fui a algumas praias, na areia, quem está tomando banho, daí está liberado para você, não precisa usar máscara, mas você tem que ter aquele distanciamento. Mas se for um grupo de amigos ou da mesma família, pode ficar junto, sabe? E se não usar máscara, tem tipo 100 euros de multa. Então é bem rigoroso, sabe? Essa é a questão de usar a máscara, né? Mas os turistas, eu estou vendo que está aumentando nos pontos turísticos que eu estou indo. A cada dia que eu passo, está aumentando o número de turistas. E eu vi também nas notícias que aumentou muito a reserva de voos e hotéis para Portugal, que é um dos países da Europa que está mais flexível para a liberação desses turistas. E você que estava aqui no Brasil e foi para Portugal, qual que é a sua visão em relação à população? Você acha que está bem parecido aqui no Brasil? Porque aqui a gente vê um cenário um pouco mais relaxado, com relaxamento por parte da população. Você acredita que em Portugal está da mesma forma? A população está com mais medo, está se guardando mais? Ou as pessoas estão mais relaxadas em relação ao coronavírus, já que tem a notícia da vacina, né? Então, o que eu posso perceber? Como eu cheguei recentemente, então dá para fazer um parâmetro bom do Brasil e aqui. Porque o que acontece? Quando tem em parques, praias, como citei, eu vejo que tem um relaxamento, assim, conforme o lugar, a pessoa não está usando máscara, mas são poucos. E também, ontem à noite, teve uma festa num parque da cidade. Tinha muitas pessoas consumindo álcool
essas... Tipo, não é legal, mas a polícia que age. Ela, tipo, tem a notícia, logo já vai as autoridades e dispersam o povo, sujeito a multa. Então, eu acho que a maneira mais rigorosa também ajuda a evitar esses tipos de festas, né, de aglomerações, assim. Exatamente. A questão da multa também de 100 euros é bem bacana, né? Para as pessoas se conterem mais, assim. Tá todo mundo no mesmo nível de estresse, não aguentando mais, mas aí a gente tem que segurar um pouquinho. E a multa, eu acho que segura bastante a população, né? Nós esperamos, Então, né, mas Sabrina, que logo mais Portugal seja igual aos Estados Unidos, New York, que tá todo mundo já liberado, todo mundo feliz, curtindo, né? E com certeza em breve estaremos tendo esse cenário aí também em Portugal, né, Edson? Exatamente. Então, é o que eu desejo, né, também, porque um dos melhores investimentos que tem, lógico que é a saúde e tudo, mas para a pessoa investir em viagens, porque são momentos que jamais ela vai esquecer da vida, desse prazer que ela teve de conhecer um lugar, um povo, uma comida, uma cultura, né? E com essa pandemia ficou todo mundo restrito a muitos prazeres, assim, desejos. E eu também exatamente. espero que com a vacinação todo mundo possa voltar, né, aos poucos, poder viver, né, com restrições, mas sim, todos nós estamos ansiosos para que volte ao normal, né? Para que o mundo inteiro seja vacinado. E Edson, muito obrigada aí pela presença, pelas notícias, né? Eu agradeço você também, Edson, pela primeira vez aqui na The News 2. E com certeza agora você em Portugal vai poder trazer muitas informações para a gente aí de primeira mão, né? A gente vai estar aí sempre toda segunda-feira aí aguardando novidades aí, né? Através de você. Muito obrigada aí pela sua participação, viu? Até mais, uma boa semana. Igualmente, obrigado pelo convite e obrigado por fazer parte da The News 2. É isso aí. Obrigada. Agora é com você aí, Sabrina. So, let's move on to the news. We are going to give you a news from Portugal. Christ King of Lisbon Monument. Monument to Christ the King of Lisbon, considered one of the most incredible tourist spots in Europe, whose construction dates back to 1934 and was inspired by the statue of Christ the Redeemer, which is on the Corcovado Hill in Rio de Janeiro. Sightseeing tour of Christ King of Lisbon monument is done as follows. Ferry departs from Lisbon at Cais do Sodré Fluvial Terminal, bound for Cacilhas Fluvial Terminal. This route takes about 15 minutes. Arriving in Cacilhas, a bus, which leaves every 1 hour, ends the journey to the monument. Our credits to Edson de Souza, The News 2. Very beautiful, and looks like the Redeemer here in Rio de Janeiro. So let's go to the next news. Protests against Brazilian President Jair Bolsonaro. Some Brazilians and others living in New York under rainfall that hit the city on Memorial Day weekend protested calling for the impeachment of Jair Bolsonaro, Brazilian president, at the Union Square in New York on Saturday 29th.
The demonstrations is part of the Nation Day of mobilization against the current president all around the world and also requires fair emergency aid for the population, large-scale vaccination, and the end of cuts in the area of education. The protest also took place in São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Lisbon, Barcelona, to mention but a few. Our credit to Ana Luísa Anjos, Vanessa Canoso, Edson Souza, José Lucena, Leco Viana e Gustavo Aguirre. Escutasse os pedidos de Abacov, habeas corpus. É muito importante que a gente não caia novamente na desculpa de que essa é uma decisão difícil entre o Bolsonaro e o candidato do PT. Não é, nunca foi. É muito importante que a gente pense bem, que no momento que a gente vai votar novamente, o que a gente vai fazer, em quem a gente vai eleger, e se a gente decide não votar, também quem a gente está ajudando a eleger. É extremamente importante. A gente está pedindo fora Bolsonaro, mas e daí o que a gente quer? A gente quer eleições já. A gente quer poder eleger um governo que vai realmente proteger o nosso brasileiro, que vai realmente... Okay, Kate Middleton took her first dose of vaccine. "39-year-old Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, got her first dose of vaccine against COVID-19 on Saturday 29th at the Science Museum Vaccination Centre in London. The citizens of United Kingdom has received more than 63 million doses of COVID-19 since last year, December. The pictures is from her Instagram. Let's go to the news from Brazil with Liliana. Thank you. Vamos lá, as notícias agora falando sobre o Covid-19 e a terceira onda serpa indiana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse esta semana em Brasília que a possibilidade de uma terceira onda da pandemia de Covid-19 é uma preocupação. Frisou que o Ministério da Saúde está atento aos sinais sobre a evolução dos casos de Covid-19 no país e que esse cenário pode estar ocorrendo em razão do afrouxamento de medidas de restrição à circulação de pessoas e distanciamento social. Segundo o ministro, outra possibilidade é a da presença de variante de novo coronavírus no país. O caso foi identificado em um morador de 32 anos da cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, que viajou para a Índia e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 22 de maio. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o passageiro embarcou da Índia para o Brasil com um exame negativo para o novo coronavírus. Ele fez o exame do PCR 72 horas antes de embarcar, exigência prevista para todos os passageiros. O exame deu negativo e ele não apresentava sintomas de doença. Quando desembarcou no aeroporto de Guarulhos, ele não relatou aos agentes da Anvisa que apresentava sintomas. O resultado positivo só ocorreu em solo brasileiro quando ele fez um novo exame por conta própria em um laboratório particular localizado no interior do aeroporto de Guarulhos. Somente ao final da noite de 22 de maio, após sair o resultado do exame, é que a Anvisa foi informada pelo laboratório sobre o passageiro. Ao ficar sabendo da positivação, no final da noite de 22 de maio,
A Anvisa imediatamente solicitou a lista de passageiros dos voos e acionou o sistema de vigilância epidemiológica para a busca ativa e monitoramento dos contactantes, informou o órgão para todos nós. A Secretaria Estadual da Saúde foi então informada pela Anvisa de que o teste feito pelo passageiro no aeroporto deu positivo para o Covid-19. Essa amostra então foi encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz, que fez o sequenciamento genético e constatou se tratar da variante indiana. Até o momento, nenhum caso de transmissão comunitária da variante indiana foi identificado em São Paulo. Segundo a Secretaria, logo após essa comunicação da Anvisa, todas as medidas de vigilância epidemiológica foram tomadas. A Prefeitura da capital e o governo do estado de São Paulo já estão se preparando e se planejando para atender pessoas com a nova variante Serpa indiana do novo coronavírus. Alguns hospitais já entraram em reforma e outros já separaram leitos para receber esses pacientes nesse momento esperado de alta nas internações. A ordem agora, gente, é se cuidar e se prevenir. Festival de Hambúrgueres reúne mais de 450 opções no Brasil. Celebrando o Dia Mundial do Hambúrguer, em 28 de maio, mais de 450 casas fazem parte deste festival na Semana do Hambúrguer com ofertas e combos exclusivos. De 28 de maio a dia 5 de junho, em 79 cidades e 22 estados do Brasil. No Brasil, há o Burger Fest, que não é somente aquele festival convencional, não, onde diversos tipos de hambúrguer se encontram em um espaço específico, mas é o maior roteiro gastronômico de hambúrgueres do país. Criado em 2012, o Burger Fest consiste em um mês onde diversas lanchonetes e bares ofertam suas criações por preços chamativos, incentivando o consumo de hambúrgueres e que os consumidores conheçam novas casas. Em 9 anos de existência, o Burger Fest já ultrapassou a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres vendidos pelo país, também no modo delivery. As casas participantes podem ser conferidas no site www.semanadohambúrguer.com.br. Outros festivais também acontecem também nos Estados Unidos, como o Seymour Wisconsin, é isso, Sabrina? Wisconsin. E foi criado em 1989. Ele conta com muita comida, bebida, exposição de balões, museu, exposição de carros, atividades infantis e outros. Outros festivais pelo mundo também fazem essa comemoração. O Burger Fest em Praga, a versão da República Tcheca, é o maior festival de hambúrgueres da Europa e geralmente conta com muita comida e uma parte específica para veganos e gluten free. Temos também o Beijing Burger Festival, o maior festival de hambúrgueres da China. Acontece em Pequim e conta também com competições entre vegano e vegetariano friendly, é isso? Friendly. E também temos o festival na Austrália, o maior festival de hambúrguer da capital, com o nome? Burgapalooza. Aí, obrigada, Sabrina. Agora, além do dia do hambúrguer, nós também temos o Dia Mundial da Batata Frita. Você sabia disso, Sabrina? Eu não sabia, olha a curiosidade. Que matéria gostosa, né? Tá dando fome. Ainda não se sabe ao certo a verdadeira origem da batata frita. Mas Bélgica, França, Espanha disputam a coroa pela invenção dessa iguaria. Mas fato é, seu sabor e predileção são inquestionáveis. Não à toa que tem um dia inteirinho dedicado a ela. Dia 30 de maio, gente. Foi ontem, dia da batata frita. E para além de ser dupla perfeita de sanduíches, elas são também adoradas e versáteis que garantem protagonismo sozinhas nas mesas e nos paladares mundo afora, não é? Seja com cerveja, geladinha, refrigerantes, no prato com arroz, feijão, com imbatível trio maionese, mostarda e ketchup ou somente em generosas porções. O corte palito é o mais comum, mas elas são deliciosas em qualquer formato.
Vale então até deixar a casca se você topar um toque rústico. Várias casas em São Paulo preparam batatas fritas deliciosas, todas acompanhadas de algum ingrediente para incrementar ou realçar o seu sabor. Então, gente, comemore o dia pedindo a sua batata predileta. Isso aí! Novas restrições para tripulantes estrangeiros de navios. Com restrições de itinerários e número reduzido de viagens, aos poucos os cruzeiros começam a ser retomados. Confira como se planejar para esse tipo de viagem de acordo com os novos protocolos de segurança. Para conter o Covid, marinheiros só podem ingressar no país por via aérea agora. A partir de já, antes também podia ser por via aquaviária. De acordo com a nota da Casa Civil, a supressão do artigo também não impactará as operações portuárias e marítimas de fluxos de importação e exportação no país, dado que a entrada de estrangeiro está permitida seguindo determinadas condições. Conforme os dispositivos do artigo 7º, as restrições não impedem a entrada de estrangeiros no país por via aérea, desde que obedecidos todos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada quando se for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Com a pandemia estabilizando, muitos desejam voltar a viajar, não é mesmo? Mas ainda não sabem como está a situação dos cruzeiros em relação aos novos protocolos de segurança. Então, para ajudar quem sonha fazer esse tipo de passeio, como eu, a Sabrina aqui, veja os maiores e as maiores empresas aéreas aí, da área, na costa e a Costa e a MSC estão funcionando na retomada de cruzeiros, as quais são os planos deste setor para 2021. Com a pandemia, ainda não estabilizou totalmente, então a recomendação é comprar pacotes para a próxima temporada. Para os que já adquiriram os pacotes, a Costa dá créditos para remarcar a sua viagem, gente, e fazer a sua reserva. E pode ser feita até dia 31/12/2021, considerando que os cruzeiros com embarque até dia 30 de junho de 2022. Então, para retomar as operações na América do Sul, a MSC realizou a Black Week, olha que legal, com promoções em que você compra o roteiro sem uma data definitiva até março de 2022, para que não tenha o risco de contágio ou lockdown com a viagem marcada e reservada. Já a Costa Toscana terá embarques em Santos e Salvador com roteiros de 7 dias. A saída inaugural será o cruzeiro do Ano Novo, dia 26 de dezembro de 2021. Todas as medidas, pré-embarque, triagem, requisitos de viagem estão sendo feitos para assegurar a saúde dos passageiros. Já vamos agendar o nosso, né, Liliana? Vamos viajar. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo, né, Sabrina? E logo mais temos aí uma participação de um grande convidado aí que já está chegando lá da África, diretamente aqui para o Brasil, The News Show. Aguardem. Let's go for a break. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco.
The News 2. Hi everyone, so let's start our second block with an interview with Kedralco. He's talking about Burkina Faso. Burkina Faso is a small country in West Africa and is considered a very poor country. Burkina Faso means land of interruptible people. So, Felipe, how are you? We are going to talk in a little bit about this unknown culture that is very... Hi, Felipe? Are you there? So we are going to talk about this small country that is very interesting, and I think you have lost the connection. Felipe, are you there? No. Vamos seguir então. So let's move on to the next news, and then you try to connect with Felipe again, okay? Just a minute and you will have more news for you around the world. Imagina a gente atravessar o oceano, né? E falar com uma pessoa lá da África. Que legal. A gente vai tentar ainda uma nova conexão logo mais. A nossa produção está tentando conexão com ele, com o Felipe, da África. Mas, enquanto isso, nós vamos dar sequência nas notícias aqui. Yeah, let's go to the next news, and then you try to connect with Felipe again to talking about Burkina Faso. So, that at VTA mass shooting in San Jose, California. There was a mass shooting at VTA Light Rail facility in San Jose on Wednesday at around 6:30 a.m. PT, with 90 people died. The suspect has died as well, probably killing himself. The shooting took place at the VTA rail yard. Some were badly injured and treated and taken to nearby hospitals. The motive of the shooting is still unknown.
but the suspect name was Samuel Cassidy, a former employee of VTA, and most of the victims were co-workers. VTA, Valley Transportation Authorities, has about 2,000 employees providing bus and light rail services in Santa Clara Valley. And the suspect was a former employee and well known to the victims of the shootings. The shooting claimed the life of 8 people initially, from 29 to 63 years old, and a 49-year-old Alex Ward Flint, who died later Wednesday night because of critical condition at Santa Clara Valley Medical Center, was the 9th victim. There was a press conference with the presence of the policy spokesman, the governor of California, Gavin Nelson, the mayor of San Jose, San Ricardo, VTA chairman Glenn Hendricks, the FBI agent in charge of the investigation, and others, and all pointing out the importance of the quick response of police officers, thereby preventing many more casualties and deaths. The police are still searching for more information in the area and any bomb threats. A special event to honor the dead and casualties was held on Thursday night at San Jose City Hall Plaza. Our credit to Me Fought the News too. When you are very sorry for the families of the guys who lost their lives. It was a very sad news, but let's move on. Military parade of the Izz al-Din al-Qassam Brigade in Gaza. Masked members of the Izz al-Din al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, take part in a military parade on a street in Khan Yunis in the southern Gaza Strip. The truce went into effect for the 7th day, ending 11 days of violence between the Palestinians and Israel. Our credit for the pictures to Youssef Massoud, the News too. Pedro Castillo, candidate for president of Peru during campaign in Lima. Pedro Castillo, Libre Party's leftist candidate for president of Peru, participated in a campaign in Lima, capital of the country, on Wednesday 26. Thousands of Peruvians showed up during the campaign and wanted him speak about his government's plan. The presidential election will take place on June 6 between Pedro Castillo and right-wing candidate Keiko Fujimori of Popular Force Party. Her father, Alberto Fujimori, was once the president of Peru from 28 July 1990 until 22 November 2000, and now is in prison for corruption and human rights abuse. Many investors fear the ascension of Pedro Castillo, who is an elementary school teacher, compared to the business conservative Fujimori. The investors believe Castillo might be a threat to Peru's business and industries. Peru is the world's second largest copper producer. In a simulated vote conducted by Dayton and published Friday 28 in Gestion newspaper, Castillo will receive 42.6%
while Fujimori gets 41.7%, with 0.9% margin of error. Castillo was leading by 5.4% the weekend before, and now the gap is closing up between the two candidates. Our credits to Naldi Gomes, The News 2. Vamos ver mais notícias aí do Brasil, né? News of Brazil. Demissões e saídas da Ford e LG do Brasil. O anúncio da Ford de fechar as fábricas no Brasil pegou o mercado, o governo e trabalhadores de surpresa, gerando preocupação de todos os lados. São muitos empregados e renda que serão perdidos, bem como o corte de investimentos em tecnologia. A Ford informou que vai imediatamente trabalhar um plano justo e equilibrado com o sindicato para minimizar esses impactos do fechamento das fábricas. O impacto financeiro da decisão é de cerca de 4 bilhões e 100 em despesa nas não recorrentes, conforme a montadora. A Ford foi a primeira montadora a se instalar no país em 1919, mas vinha enfrentando fortes quedas nas vendas do Brasil, realidade que foi acentuada pela pandemia do Covid-19. As mais de 1.500 demissões na indústria de Taubaté neste ano por conta do encerramento da produção das fábricas da Ford e da LG, agravada pelas restrições trazidas pelo Covid e demissões entre outras fábricas do ano passado, geram um cenário de perdas para a economia da cidade, impacto no comércio e preocupações e desafios para os próximos anos, sem contar mais de 5 mil empregados indiretos. A cidade já vê queda de faturamento de impostos e do comércio e da busca de estratégias. Já a LG anunciou em abril o fim da produção mundial de celulares, afetando a fábrica da cidade. Dias depois, a montadora sul-coreana afirmou que também vai encerrar a produção de notebooks e monitores em Taubaté. A LG transferindo também a divisão para Manaus. A divisão em Taubaté, a empresa irá manter apenas o call center. Prazo para declaração, a entrega do imposto de renda termina hoje, segunda-feira. Quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda deste ano e se enquadra entre os contribuintes com a entrega obrigatória, tem poucas horas para enviar o documento à Receita e evitar o pagamento de multa. O prazo acaba às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira, dia 31. A Receita estima que sejam entregues neste ano um total de mais de 32 milhões de declarações até o último balanço divulgado na última sexta-feira, que já estava em 27 mil. Haviam sido entregues já. Em 2020, o fisco recebeu mais de 31 milhões de declarações. Por conta da continuidade da pandemia, o governo estendeu a data final de entrega das declarações de abril agora para maio, hoje. A recomendação dos especialistas é entregar já a declaração com os dados que contribuírem, que tiverem já, mesmo com eventual erro ou informações incompletas, porque a Receita dá a possibilidade de corrigir os dados depois. É melhor cumprir o prazo do que pagar multa depois. Vale lembrar também que o contribuinte pode corrigir a declaração enviada quantas vezes julgar necessário sem ter de pagar multa. Para retificar a declaração, basta reenviar com os dados corretos, escolhendo a opção de declaração retificadora no programa da Receita. Também lembrando que na reta final o contribuinte também pode ser surpreendido pela
pela sobrecarga do sistema da Receita Federal, ter problemas na hora de enviar declaração. Sem contar com outros imprevistos, os quais todos estão sujeitos à falha de conexão da internet, interrupção de fornecimento de energia elétrica ou algum outro tipo de defeito no computador que impeça o seu uso. Então, todo mundo aí alertado, né, que hoje então é o último dia. E aí o que acontece se eu não conseguir declarar? A multa mínima para quem não entregou dentro do prazo é de 165,74, mas pode atingir até 20% do seu imposto devido. A penalidade é aplicada tanto para quem tem imposto a pagar, quanto para quem tem a restituição a receber. Para quem tem imposto a pagar, a multa é de 1% ao mês, ou fração de atraso, sobre o valor do imposto a pagar, limitada a 20% do imposto devido. Já para quem não tem imposto a pagar, o valor da multa correspondente ao mínimo exigido, que é de 165,74. Além disso, o CPF pode ficar irregular e que pode impedir a sua liberação para empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até prestar concurso público até a regularização total da sua situação. Então, fiquem alertas. Hoje, último dia da entrega do seu imposto de renda. VIP Telecom amplia sua rede de fibra ótica aqui no ABC Paulista. A empresa de telecomunicação faz investimentos em estrutura e conexão da primeira qualidade. A VIP Telecom de Mauá é a quarta empresa de telecomunicações em fibra ótica da Grande São Paulo, segundo informações da Anatel, em quantidade de assinantes, e apresentou detalhes em coletiva de imprensa nesta última semana, o qual eu estive participando. Presente em 5 a 7 cidades do ABC, como Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, Suzano e Mogi das Cruzes, além de Guarulhos, e na Zona Leste também, tem expectativa de expandir o número de assinantes em mais de 1.800.000 até o final de 2022 e um faturamento de mais de 1 bilhão. Além disso, a VIP Telecom lançará em junho agora, a partir do dia 1º de junho, 2 produtos para melhor qualidade de serviços oferecidos. O Power Wi-Fi, proporcionando aos assinantes conexão com agilidade e eficiência, já que poderá ser utilizado ao mesmo tempo por diversos aparelhos. E o VIP Play será uma plataforma com mais de 20 canais gratuitos através da multitelas, acessada de qualquer conexão. Além disso, uma ativação que proporciona o dobro de conexão por apenas R$10 a mais em qualquer plano escolhido. Fundada em 2018 pelo empresário Edson Teofilovic, conta atualmente com 350 mil clientes. Essas informações todas foram dadas por Marcelo Mesquita, Head de Fusões e Aquisições da EB e da CEO da VIP. Edson Teofilovic, CEO da empresa, Fábio Abreu, destacou planos de expansão. De acordo com a pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, gente, o número de usuários da internet no Brasil em 2019 chegou a 134 milhões, ou 74% da população acima de 10 anos de idade, com 71% de domicílios com acesso à rede. Vocês imaginem, depois dessa pandemia, como esse número aumentou, né, em relação ao acesso à internet. Então, sucesso à VIP Telecom. Now we have breaking news. Breaking news. Nós temos as últimas notícias, olha lá. The News 2 também tem últimas notícias. Últimas notícias. We receive it right now because it's very fresh. Okay. CONMEBOL has suspended Copa America in Argentina June 13, July 10.
The South American Football Confederation, CONMEBOL, has decided to suspend the Copa American Games, scheduled to take place in Argentina from June 13th to July 10th. The decision was taken Sunday night, but the Confederation didn't say why. It might probably be because of the growing case of COVID-19 situation in Argentina and the lockdown over there. The tournament was originally scheduled to take place in Argentina and Colombia, first time in history, but Colombia opened out on May 20th because of the political unrest that has led to some deaths in the country. There will be a meeting on Monday to decide the next steps on what decision to take, as offers from other countries like Chile and USA interested in hosting the game are on the table. After the emergency meeting, CONMEBOL has to move Copa America to Brazil. Copa America will now be in Brazil. Our credit to NIE Foot. So we have a great news today, right? Copa America in Brazil. Congratulations! Oh, yes, Brasil! We are very happy with this news. Thank you so much, everybody. So let's move on to the next break news. Memorial Day holidays in USA. We want to wish all Americans a wonderful Memorial Day celebration. This is a federal holiday in the United States for honoring and mourning the military personnel who have died in the performance of their military duties while serving in the United States Armed Forces. The holiday is observed on the last Monday of May. Our credit for the pictures to NIE Foot the News too. All the honor for them. Chegamos ao final de mais um programa The News 2. Queria agradecer mais uma vez você, Sabrina, pela companhia e também a todos que acompanham a nossa programação aí da UpTV. Thank you, Liliana. I'm very happy to be here and to bring for you guys all the news around the world. I'll see you next Monday in the same time. Agradeço também ao Edson de Souza, lá de Portugal, que esteve conosco aí, dando informações a respeito, né, da situação de Portugal. E vamos tentar no próximo programa falar novamente aí com o Felipe, né? Exatamente. Let's try to talk with the Philip, our contact in the Western Africa, to talking about his culture last week, because we lost the connection. I'm sorry for that. Então, um grande abraço a todos vocês. Querendo deixar também um abraço especial ao nosso querido editor-chefe, o nosso querido NIE Foot. Um beijo para você. Chief. E lá diretamente de Nova York, né? Bring a lot of news from USA. E vamos lá, gente, tomar cuidado aí com essa terceira onda, né, do coronavírus. Todo mundo se cuidando, usando máscara aí também. E para que a gente possa se cuidar e poder passar por essa terceira onda com muita saúde aí para todos vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês. Bye, até segunda-feira que vem. I'll see you Monday. Beijo, bye. Beijo. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias,
que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos e repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou a Josiane Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Mi nombre es Naldi Castillo y soy periodista de Lima, Perú. Estaré cubriendo los hechos más importantes de mi país para The News 2. Hola, mi nombre es Néstor Romero, soy periodista, actualmente vivo en Lima, Perú, soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News 2 from Chile. Here we're gonna talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye bye. Hello guys, this is Mina speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou comunicador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel.